Isaías, Só capítulo um tempo 55. Está me ouvindo? Eu vou agora. ler Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Li Isaías 55, do 6 ao 13. Amém. Vamos orar nesse momento Amém. com o nosso irmão Lorival. Você vai orar. 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 Sim, senhor, fazer oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos as bênçãos que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Pedimos a Deus que continue nos abençoando, meu Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa o pastor da igreja, abençoa o conselho, abençoa os irmãos, meu Pai. Eu te peço, meu Pai. Abençoa também a nossa igreja, peço por eles, meu Pai. Peço essas bênçãos, meu Deus, e te agradeço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor com a família Andrade que está aqui entre nós. Vamos louvar ao Senhor com toda a nossa força. Boa noite, igreja. É bom estar com os irmãos. Que Deus esteja nos guardando, nos protegendo, nos abençoando cada vez mais. Boa noite, boa noite. Boa noite, saudade de todos. Boa noite, irmãos. Saudade que aperta o coração, mas temos fé que dias melhores virão. Assim diz a fé, se eu clamar, Deus vai me ouvir, milagre vai acontecer. Assim diz a fé, eu posso conquistar em lugares altos, eu posso andar. Meu trabalho é crer e descansar. Deus, minha vida está em tuas mãos. A fé no Mestre e para viver dias melhores.
Assim diz a fé. Se eu clamar, Deus vai ouvir, milagre vai acontecer. Assim diz a fé, eu posso conquistar em lugares altos, eu posso andar, meu trabalho é crer e descansar. Deus, minha vida está em tuas mãos. A fé do Mestre me fará viver dias melhores. O meu trabalho é crer e descansar. Deus, minha vida está em tuas mãos. A fé do Mestre me fará viver dias melhores. A fé do Mestre me fará viver dias melhores. A fé do Mestre me fará viver dias melhores. A fé no Mestre me fará viver dias melhores. Amém. Com vocês, Fernanda e Rose. Foi. Boa noite, irmãos. Saudades de vocês, mas é o momento da gente ficar quietinho em casa, né? Se Deus quiser, os pesquisadores estão aí estudando para nos trazer uma cura, para a gente poder voltar à nossa vida. Tá bom? Vou ler. Eu vou ler aqui um texto que a gente separou com o tema de família. Certa vez, os piores sentimentos que existem apostaram entre si qual deles seria capaz de tomar o lugar da felicidade que vivia numa casa de família. O primeiro sentimento a tentar foi a solidão. Porém, em poucos minutos, ela saiu de lá, muito decepcionada com seu próprio fracasso. Mas não contou para os outros sentimentos o que a levou a fracassar. O próximo a tentar foi a tristeza, mas antes de bater a porta, espiou pela janela e desistiu. Ela também não contou nada para os outros. O desespero, a ansiedade, o ódio e a culpa também fracassaram e, igualmente, nada contaram. Um dia, quando a família saiu para passear com a felicidade, a curiosidade e o atrevimento invadiram a casa para tentar descobrir por que nenhum sentimento ruim conseguia entrar ou permanecer ali. Eles pensavam que iam poder xeretar à vontade, mas levaram um susto muito grande, pois a casa não estava vazia. O amor de Cristo estava lá, cuidando de tudo. Os dois saíram correndo e gritando: "É o amor vive nessa casa." Desistam, pois onde mora o amor, a felicidade mora junto e não sobra lugar nenhum para sentimento ruim.
o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8. Amém. Amém. Vamos ao momento de oração. E nesse momento a nossa irmã Fernanda vai fazer a leitura dos pedidos de oração que foram feitos no dia de hoje. Bom, a Marisa pediu pela vida de todos, para que o Senhor nosso Deus nos abençoe a cada dia. A Terezinha pediu para que a gente continue orando pela saúde do Gustavo. A Larissa pediu pelo seu namorado, que ele não está se sentindo muito bem, e vai realizar alguns exames amanhã e na quinta, e o resultado vai sair na sexta. A presbítera Valdete, da 5º PI, pediu oração pela amiga dela, Vânia, que encontra-se entubada no hospital. A Mariana pediu oração para uma irmã em Cristo, que perdeu sua filha de 20 anos, que se suicidou hoje, e que o Senhor esteja consolando essa mãe, né, e toda a sua família. E também pediu pelo Gustavo. A Rose pediu oração pela recuperação do Gustavo e de todos os enfermos da igreja. E um agradecimento da Ana Beatriz, que agradece pela sua recuperação, e também os da igreja, e que ela, graças a Deus, não sente mais nada. Queridos, nesse momento nós vamos estar orando, intercedendo a Deus por cada pedido que foi feito. E se você tem algum outro pedido, você que está nos assistindo, se você tem algum outro pedido, fale aí, comente aí, que nós no final desse trabalho nós estaremos orando pela sua vida, estaremos orando pelo seu pedido de oração. E nesse momento, queridos, eu peço a você que está em casa, que está nos escutando, que você feche os seus olhos, que possamos fazer desse momento um momento de oração, de intercessão, por cada pedido que foi feito. E eu também estarei orando por você que nessa noite está nos assistindo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento entregar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer por nossas vidas. Estamos nesse momento, Senhor, para recorrer a quem verdadeiramente é o nosso socorro, a quem verdadeiramente é a nossa força e a nossa fortaleza, a quem depositamos a nossa esperança, Senhor. Por isso que nessa noite, ó Deus, nós queremos colocar nas tuas mãos cada pedido que foi feito, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, ó Deus, te recorrer, Senhor. Não no nosso nome, mas no nome daquele que tem todo o poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, para os pedidos de cura que foram feitos, Senhor, de curas, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja providenciando, Senhor. E em especial nós oramos mais uma vez e intercedemos, Senhor, pela vida do Gustavo, ó Deus. Pai, a vida do Gustavo te pertence. Por isso, Senhor, te peço que o Senhor a cada dia, Senhor, ajude na sua melhora. Nós te louvamos, Senhor, porque a cada dia tem sido uma vitória, a cada dia tem sido uma batalha. E nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está com ele. Ó Pai, e que em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço que o Senhor continue tomando a frente daquela situação, que o Senhor continue guiando as mãos daqueles médicos, Senhor. O Senhor tem a última palavra, nós sempre temos orado nesse sentido. Te oro, Senhor, também pela Vânia, Senhor, pedido da nossa irmã presbítera Valdete. Pai querido, que se encontra ali, ó Deus, entubada, Senhor, acamada, Senhor, naquele hospital. Pai, nós te oramos, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que também sobre a vida dela o Senhor realize um grande milagre, ó Deus. Tu sabes, Senhor, que esta mulher, apesar de cadeirante, Senhor, é uma potência, ó Deus, nas tuas mãos. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja ajudando, recuperando as suas forças, Senhor, recuperando a sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. E as nossas orações também se estendem, ó Deus, àquelas pessoas que nesse momento estão nos hospitais,
as pessoas que estão nesse momento nos leitos dos hospitais, Senhor, nós te oramos nesse momento e intercedemos por essas pessoas. Ó Deus, tem misericórdia de cada vida, Senhor, que encontra-se nas UTIs, que se encontram nos leitos das enfermarias, desses grandes hospitais espalhados na face da terra. Senhor Deus, tem misericórdia, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família que ali representa, ó Deus, famílias que nesse momento estão sofrendo, famílias que nesse momento estão enterrando seus entes queridos. Senhor, consola os corações, Senhor. Deus, nós te pedimos, ó Deus, nós te clamamos, ó Deus, se há alguém nesse momento que nos assiste, Senhor, que também precisa do teu milagre, ou nesse momento a sua mente se reporta a alguma pessoa que está precisando de um milagre, Senhor, se faça milagre, Senhor, na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos, ó Deus, no Deus que é o mesmo hoje e será sempre, eternamente, ó Deus. Ó Pai, e sobretudo, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, Pai, que o Senhor esteja também abençoando, Senhor, aquelas vidas que nessa noite nos pediram, Senhor, pela proteção divina, pelo teu livramento, Senhor, para que o Senhor os esteja protegendo de todo mal, livrando os seus familiares, ó Deus, dessa pandemia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos em favor dessas pessoas, que a cada dia, que a cada momento, que a cada saída para o seu trabalho, seja mais um livramento concedido por ti. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te rogo nesse momento, Senhor, para aquelas pessoas que precisam nesse momento de uma bênção especial, de uma resposta tua, Senhor Deus, eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor seja a resposta que essas pessoas estão procurando, que essas pessoas estão buscando, Senhor. Pai, se é a resposta de crescimento espiritual, se é a resposta de bênção material, seja qual for a resposta, Senhor, que o Senhor esteja providenciando em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já te agradeço por todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a ti.
a terra, sobre os céus tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, te encontras comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te encontras comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é tremendo, o Senhor é exaltado, o Senhor é maravilhoso. Queridos irmãos, chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus aos nossos corações, para as nossas famílias. E hoje nós temos a presença do nosso pastor Ivan aqui conosco. Para quem não conhece, o pastor Ivan é o presidente do nosso presbitério, né, e ficamos muito felizes e muito honrados em recebê-lo aqui conosco. E eu sei que Deus preparou uma mensagem especial para os nossos corações nessa noite por meio dele. E aproveitando a presença dele aqui, ele já tem conhecimento da nossa posição em relação ao decreto do prefeito Marcelo Crivella, e em virtude desse decreto eu quero comunicar a todos os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana que nós não abriremos as portas da nossa igreja, porque entendemos que a melhor atitude de amor, de cuidado para com os nossos membros nesse momento é mantermos as portas fechadas. E graças a Deus, essa foi uma decisão unânime do conselho desta igreja. Então, fiquem tranquilos que no momento em que as autoridades de saúde nos direcionar com segurança, que nós podemos assim voltarmos a realizarmos os nossos cultos, assim faremos, porque não aguentamos mais de saudade dos irmãos. Mas nesse instante é preciso que nós continuemos ainda em isolamento. E eu também queria, nesse momento, pastor, eu sei que o senhor comunga desse mesmo pensamento, eu queria também que o senhor expressasse juntamente comigo esse pensamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela decisão do Conselho da Segunda Igreja. Nós, do Conselho da Primeira Igreja, não chegamos a fechar, mas todos já disseram mais ou menos isso, né? Ainda não teve uma decisão formal, mas caminha para isso, que todos já se manifestaram nesse sentido. E é louvável a decisão, porque nós estamos com saudade, mas queremos encontrar as pessoas. Não adianta nada a gente se precipitar agora e a saudade se transformar em luto. Isso nós não queremos de jeito nenhum. Tem pessoas preciosas que eu quero muito abraçar, beijar, né, dona Débora? A senhora é uma delas. Dona Débora, seu Lorival e tantos outros irmãos
que nós queremos abraçar, beijar. Então, louvamos a Deus pela decisão. Acredito que a maioria das igrejas da cidade do Rio de Janeiro, das nossas igrejas, irão pelo esse mesmo caminho, né? É a decisão mais sábia, mais prudente. Precisamos ouvir as autoridades de saúde, não as autoridades políticas, né? Os políticos todos estão fazendo política com a pandemia, e nós queremos segurança, e infelizmente não encontramos segurança neles, em nenhum deles. E então vamos aguardar o que os profissionais de saúde, nós temos um aqui na nossa live, né? Então, o que os profissionais de saúde disserem, né? Qual é a instrução que eles estão dando. Então, nós aguardaremos também essa instrução, né? Queremos reencontrar os irmãos e abraçar, não queremos viver luto, né? Ia falar, pastor Leonardo? Amém, pastor. E a palavra está com o senhor, que Deus esteja abençoando a sua vida, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, obrigado, meu querido. É difícil esse tempo, né? É difícil esse tempo de reaprender as coisas. Eu falo com os meus irmãos aqui da igreja, eu me tornei pastor porque eu gostava de pessoas, gostava de abraçar, gostava de beijar, gostava de estar junto, gostava de chorar junto, gostava de festa, gostava de... E agora eu tenho que aprender a falar com as pessoas através de uma webcam, né? É difícil para nós, pastores, né? É muito complicado, nós não fomos ensinados assim, nem treinados assim, alguns foram, né? Mas não é o nosso perfil. E rever algumas pessoas aqui, poder interagir com algumas pessoas, ver os comentários aí que aparecem de vez em quando, e reencontrar pessoas, né, como a doutora Rose, a família do Lécio, a dona Débora, né, o Telzinho aí. Então, para nós isso é importante reencontrar aqui. Então, é um tempo difícil, de fato é um tempo... A minha geração não experimentou, talvez os mais antigos tenham experimentado um tempo difícil, como esse, ou parecido com esse, mas da minha geração é o tempo mais difícil que nós vivemos. Nós estamos há mais de 70 dias trancados, né? Há mais de 70 dias nós estamos em casa, né? Sem fazer as nossas atividades, sem poder... nos locomover como gostaríamos, sem atividade, sem poder abraçar pessoas que amamos, né? Aqui da igreja tem uma senhorinha que me chama sempre pastorzinho, né? E eu, de vez em quando, vou na casa dela, invento alguma coisa para levar alguma coisa para ela. Então, ela me olha da janela e o filho vem buscar, né? E aí nos cumprimentamos a 4 andares de distância. É difícil, né? Um tempo difícil. E difícil vai ser o retorno, né? Porque muitas famílias, infelizmente, estarão machucadas pelo luto, pela dificuldade desse tempo, mas também as dificuldades econômicas, né? A gente vê muitos confrontos de posições, né? Ou pela saúde ou pela economia, né? E nós precisamos dos dois, né? Nós precisamos estar vivos para lutar, para sustentar a família, e precisamos sustentar a família para continuar vivos, né? Então, vivemos nesse dilema. Os mais antigos estão entre a cruz e a espada, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, vivemos nesse tempo. E aí me vem uma palavra lá de Neemias, quando Neemias estava com a responsabilidade de reerguer os muros da cidade, né? Há uma linda história sobre isso, o nosso tempo não permite falar muito, mas é uma linda história sobre isso, de como Neemias chega àquele momento, mas ele chega no momento que o povo está com a moral baixa, o povo está desanimado, o povo está triste, cabisbaixo com tudo que aconteceu, com as dificuldades que os abateram, e foram dificuldades de toda sorte, né? Principalmente a pobreza que ficou na cidade e o estado de vulnerabilidade que a cidade ficou por muito tempo. Então, o Senhor conduz Esdras e Neemias para a reconstrução daquela cidade, e há todo um processo de Deus que fala para nós nos nossos dias.
né? Nos dias onde nós vivemos altos índices de estresse, né? Acabamos de ouvir aí, nos pedidos de oração, uma pessoa que se suicidou, né? Isso fruto desse estresse, dessa pressão que as pessoas vivem, né? Infelizmente, quando há momentos de crise, né, alguns acabam sendo vitimados por esse momento, né? Não nos cabe julgamento, apenas oração, companhia por aqueles que ficaram, né, porque a situação é muito complexa, né, e alguns, infelizmente, sucumbem, né, a esse momento, né, momentos de crise. Crise no sustento, né, algumas pessoas estão com dificuldades, pessoas que precisam trabalhar, né, eu tenho aqui na igreja algumas pessoas que precisam trabalhar, estão aí há 60 dias sem poder trabalhar, sem ter um sustento fixo em casa, né? Sem poder ganhar, tá com caixa zero, né? E como essas pessoas vão sobreviver, né? Então, tem essa dificuldade, e para aqueles que chefiam família, seja homem ou mulher, principalmente os homens, têm a síndrome do chefe da família, não poder colocar o sustento em casa traz uma série de complicações, né? A síndrome do homem derrotado, né? Que ele não foi capaz de fazer isso. E quando a crise impõe isso, é esse o sentimento que vem no coração da maioria dos homens, né? Esse sentimento de que eu sou um derrotado, não consegui cuidar da minha família nesse momento. O que não é verdade, né? Ele está vivo e mantendo a família viva é sinal de vitória, de coragem, né? Mesmo quando toda dificuldade está à volta. Um momento de superação, de nos reinventarmos, de reaprendermos a viver, a agir, a ser igreja, nos comunicar, né? Durante muito tempo nós vivemos para dentro, e agora a gente está para fora. Deixa eu só ver se eu consigo ver aqui, né? Por exemplo, nós, quando numa terça-feira à noite, tínhamos aí 33 pessoas, ou 33 aparelhos conectados, né? Fora aqueles que estão assistindo em família, como vários de nós aqui que estamos participando da live, né? Então, quantas pessoas estão assistindo? Então, é um tempo de superação, de aprendermos a nos comunicar, um instrumento que estava aí a gente não usava, e agora nós estamos aprendendo a usar. Claro que não é o que nós queremos para a nossa vida, mudar como nós fomos obrigados a mudar tão repentinamente para esse meio, mas esse momento é um momento também de superação, né? E esse isolamento social traz alguns problemas. Sobre isso eu queria também meditar, que são o isolamento das pessoas, não apenas das famílias em suas casas, mas das pessoas. As pessoas que enfrentam problemas e que se isolam do problema. E nesse sentido eu queria trazer, né, a live tem o tema Live da Família, eu queria trazer uma palavra, algumas experiências que nós tivemos esses dias, eu não vou citar aqui exatamente as experiências, mas desse compartilhar a dificuldade, desse compartilhar a luta e sermos abençoados por outras pessoas, né? Um deles eu posso contar, porque não envolve pessoas conhecidas, mas no início do isolamento, as pessoas ficaram muito em casa, né? E eu acabei de mudar aqui para Tijuca, e aí a Leidiane teve uma ideia, assim, ele disse, bom, é Páscoa, né? Não tem ovo de chocolate, não tem festa. E no domingo de Páscoa, né, a Leidiane fez uns bolos de chocolate, bolo de cenoura, fez vários bolinhos, e nós penduramos na porta das pessoas do nosso andar, né? E foi muito legal, porque algumas pessoas nós não tínhamos contato, e aí encontramos as pessoas, muito obrigado, achei lindo, quando acabar isso vamos marcar alguma coisa na minha casa. Então, foi uma entrada para a gente comunicar. Então, quebrar um pouco desse isolamento, cada um por si, né? Às vezes eu entro no elevador, e aí ninguém entra mais, ou se alguém está no elevador, sou obrigado a ficar fora, porque eu não posso mais entrar, nem sequer para dar um bom dia, boa noite, porque está todo mundo nesse clima. Mas, às vezes, mesmo vivendo em comunidade, nós acabamos nos isolando,
né? Acabamos nos isolando. E como enfrentar, então, essas crises? Como enfrentar essas dificuldades? Eu quero ler o texto de Neemias, no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 20, que vai ser, eu acho, projetado aqui na tela, que fala de um dos momentos de dificuldades que Neemias encontrou e como ele agiu. E aí a gente pensar um pouquinho sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim. Veja só a canção que o povo cantava. Os carregadores já estão cansados e ainda há muito trabalho para carregar, muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes, os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então, eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas, e os coloquei por grupos de famílias para atrás das muralhas, em todos os lugares onde ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado, e por isso disse a ele e às autoridades e aos nossos oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível. E lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia espalhado os seus planos. Então, todos nós voltamos para o nosso trabalho de reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto outros ficavam na guarda, armados com lanças, escudos, arcos, flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O vigia, que devia tocar a trombeta para dar alarme, ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. E se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. As pessoas estavam trabalhando, né, e é interessante quando Neemias diz isso, que eles carregavam uma mão o material para a reconstrução, com a outra eles tinham uma arma e uma espada na cintura. E Neemias colocou um vigia, que quando os inimigos se aproximassem, aquele vigia tocaria uma trombeta, e todos deveriam ir para junto deles. Né? E o texto que nós lemos diz o seguinte: quando a trombeta tocar, todos vêm para junto, para perto de mim, porque o nosso Deus lutará por nós. Então, duas coisas que Neemias fala aí, eu queria meditar nesse tempo que nós temos hoje. Uma, ele disse que nós precisamos ter coragem e ir para a luta, ir para o combate, enfrentar isso de cabeça erguida, diante de todas as dificuldades que nós possamos ter, precisamos enfrentar isso de cabeça erguida. E ele diz, não apenas por nós, ele diz, pelos nossos patrícios, pelos nossos, no versículo 14, pelos nossos
patrícios, pelos nossos filhos, pelas nossas esposas e pelas nossas casas, pelos nossos lares. É essa a razão da nossa luta. É essa a razão pela qual nós não temos o direito de sucumbir. Por causa dos que amamos. Por causa das pessoas. E eu louvo a Deus pela decisão do pastor Leonardo, não foi combinado, mas de ele falar da decisão, por exemplo, de não voltarmos às atividades como igreja, por causa das pessoas que amamos. É uma decisão difícil para a liderança da igreja, porque tem uma série de implicações, mas é uma decisão de amor. Nós queremos ter todos juntos, queremos guardar todos juntos. É por isso que nós lutamos, pelos nossos irmãos, nós queremos vê-los bem. Queridos irmãos e irmãs, nós temos inúmeros desafios, e eu iniciei essa mensagem falando sobre alguns deles. Mas nós precisamos entender algumas situações. Primeiro, nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Porque se nós não entendermos quem é o nosso inimigo, nós vamos nos preparar de forma equivocada para a guerra. Neemias teve inúmeras dificuldades. Se você ler esse livro, o de Esdras e o de Neemias, você vai perceber que ele teve dificuldades dos inimigos, e esse fala dos inimigos externos, mas durante muito tempo ele teve dificuldades dos inimigos internos, de pessoas do povo de Deus que era instrumento do inimigo para desanimar, para destruir, para denegrir a imagem deles. Ele diz, isso é loucura que esse homem está fazendo, né? Não ouça o que ele diz. Eles enfrentaram inimigos externos e inimigos internos. Além dos inimigos, eles também enfrentaram dificuldades do coração, da mente, o desânimo das pessoas em fazer aquilo, porque as pessoas estavam acostumadas. Há muito tempo as muralhas estavam daquele jeito. Por que reconstruir? Né? Por que lutar para fazer isso diferente? Então, eles tinham inimigos externos, como esse do texto que nós lemos, eles tinham inimigos internos, dentro da cidade, trabalhando contra a reconstrução da cidade, e eles tinham inimigos invisíveis, inimigos que habitavam nos cantinhos dos corações do povo. O desânimo, o desinteresse, a desesperança, o conformismo e tantas outras coisas. Então, voltando ao texto, o que nós queremos aprender com essa decisão de Neemias de se precaver para o inimigo é a decisão dele de vigiar. Ele diz, olha, não apenas os judeus que moravam entre aquele povo vinham nos avisar, mas nós colocamos vigia lá, né? Vigia lá na frente para que ele nos avisasse. Então, tinham os judeus que moravam lá e infiltrados, eles vinham trazer informação para Neemias. Tinha os vigias que ficavam em pontos estratégicos, que dava para avistar quando o inimigo se movia em direção ao ataque, e tinha aqueles vigias próximos, né? Aqui estavam nas torres de vigia que tocavam a trombeta para o povo se preparar para o combate. Então, Neemias entendia quem eram os inimigos, e ele foi trabalhando um a um desses inimigos, estabeleceu vigias, e isso é importante, a gente estabelecer vigias, tomou todo o cuidado, mas teve toda a serenidade para agir. Toda a serenidade para agir. Ele disse, não podemos ficar apavorados, nós precisamos continuar a reconstrução do templo. Então, não é porque o inimigo está nos assombrando, do templo não, da muralha, não é porque o inimigo está nos assombrando que nós vamos nos acovardar. Então, vamos continuar. Então, diminuiu o ritmo do trabalho, né? Porque eles não podiam mais trabalhar com as duas mãos, ele tinha uma arma na uma e trabalhava com a outra, mas eles continuavam o trabalho, né? Então, Neemias teve serenidade no agir, né? Não podemos meter os pés pelas mãos, sem saber quem são os nossos inimigos, e mais ainda, quem peleja por nós, quem peleja contra a nossa causa. Às vezes nós vemos inimigos se levantar no meio do povo de Deus, e isso é muito, muito triste, né? Quando inimigos se levantam para fazer o exército de Deus
destruir, seja fazendo soldados desistir, desanimar, seja atacando líderes, seja vazando, né, levando informações para inimigos. É muito triste quando isso acontece. Então, precisamos ter serenidade. E trazendo isso para o âmbito da família, né, nós precisamos ter essa serenidade de, como família, saber quem são os nossos inimigos, que estão o tempo inteiro nos atacando, né, e sabendo que eles vão tentar nos atacar. É essa a história do povo de Deus, e continua a se repetir com o povo de Deus de hoje, mas também com as famílias do povo de Deus dos nossos dias. Precisamos ter serenidade de que sofreremos ataques, mas esses ataques, se nós estivermos preparados para o momento, nós vamos enfrentar e derrotar todos os inimigos que vierem contra nós. Então, como família, nós também sofremos ataques. E nós precisamos estar preparados para superar esses momentos de dificuldades. Então, eu iniciei falando de uma série de dificuldades que nós estamos vivendo. Sim, né? Estamos vivendo, e é difícil passar por isso. Né? Eu estou pregando na igreja esse mês de maio sobre sensações do deserto. É difícil passar por o deserto. O deserto não é uma sensação boa para ninguém. Passar por esses momentos de crise é difícil, é doloroso, dolorido, né? Como diz o mineiro, é dolorido, né? Mas se nós estivermos preparados, nós vamos enfrentar, né? Nós vamos nos preparar para esse momento. Irmãos e irmãs, não que não vai ser dolorido, vai ser dolorido. Não que não vai ser árduo, vai ser árduo. Mas nós vamos sair vitoriosos. Né? Talvez o ritmo das coisas diminua, talvez, mas o medo, né, do ataque bata a nossa porta, mas nós vamos sair vitoriosos. Nesse sentido, a palavra de Neemias, quando a trombeta tocava, soa como uma bela música aos nossos ouvidos. Venham para junto de mim, os inimigos estão vindo, venham para junto de mim. Quem pelejará por nós é o Senhor. Né? Ele se precaviu de todas as formas, mas no final ele dizia, quem vai pelejar por nós é o Senhor. E afinal de contas, é isso que acontece. Nós tomamos todas as medidas, todas as precauções, mas quem peleja por nós, irmãos e irmãs, é o Senhor. É Ele quem peleja por nós. Então, decifrar os inimigos, saber quem são os inimigos e onde eles estão, e nos preparar para que ele venha ao nosso... quando ele vier ao nosso encontro, a gente possa reagir da melhor forma. A segunda característica é não nos acovardar. Não nos acovardar. Nós precisamos ter coragem para a luta. É isso que Neemias faz. Ele diz, eu animei todas as autoridades, ele buscou no fundo do coração daquele povo, ele disse, é pelos seus, é por quem você ama que você tem que lutar. E nós precisamos gerar isso nas pessoas, fazer as pessoas buscar a razão de encontrar forças onde não tem para superar as dificuldades, né? Para superar as lutas. Né? Aonde eu encontro força? Cada um de nós tem uma razão, encontra força em algum lugar, né? Para superar as lutas, as dificuldades. Né? Então, é por isso que nós vamos lutar. O texto fala que Neemias buscou no coração daquele povo, os filhos, a esposa, a casa, os patrícios. Nós precisamos lutar por esses grupos de pessoas que nós amamos. Saber que o inimigo vai atacar, mas nós precisamos ter serenidade para enfrentá-los. Com coragem, preparados, mas na certeza de que a peleja final cabe a Deus. Cabe a Deus. Não podemos desistir das lutas. Não podemos desistir do combate. Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. A nossa família, as pessoas que nós amamos, a nossa igreja é a razão pela qual nós continuamos. Pela qual nós continuamos. Nós não abandonamos.
Nós jogamos tudo para o alto, porque nós amamos. Nós amamos a nossa família. Pode ser a mais complicada que for, ter todos os problemas do mundo. Nós amamos a nossa família. Nós amamos o nosso povo. Amamos o nosso povo. Isso é a razão do nosso esforço, do nosso preparo, da nossa disposição de continuar em meio aos perigos, lutando e trabalhando. Terceiro lugar, irmãos e irmãs, nós precisamos nos preparar para as várias frentes de trabalho. Né? Havia os vigias, havia aqueles que estavam trabalhando e se armando, né, e armados, né? Havia as autoridades que cuidavam e animavam. As autoridades tinham a responsabilidade de animar o povo, veja só, né? Eles animavam o povo de Deus a continuar. Era esse o papel. Nós vamos conseguir, vamos adiante. Né? Eles tinham várias tarefas. A reconstrução propriamente dita, a vigilância, a segurança. Mas uma frase, né, uma canção, que na Nova Linguagem hoje tem rima, né, não estava longe deles, e precisa também estar entre nós, e está expresso no cântico que aquele povo cantava, era a questão da espiritualidade, da busca ao Senhor, que não pode se apartar de nós. Não podemos entrar em combates e querer usar as armas do inimigo, da mesma arma que ele usa. Nós precisamos cantar. E nós cantamos hoje, Deus é soberano. O Lécio não sabe, mas essa música é uma das músicas. Quando eu me converti lá, um pouco mais de 20 anos atrás, eu cantava essa música para superar os meus medos. Me converti adolescente, né? Então eu cantava essa música. Quando eu tinha medo de alguma situação, eu cantava essa e não há Deus maior, né? Para dizer, o Deus que eu creio é soberano. No versículo 10 do texto que nós lemos, diz, os carregadores, eles cantavam, os carregadores já estão cansados e ainda há muito trabalho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Era o cântico dele. Isso mostra para nós que eles tinham uma certeza, eles iriam terminar. Não sabiam quando. Estavam cansados, mas eles iriam terminar aquela muralha. Irmãos e irmãs, precisamos estar preparados para o trabalho. E entre nós, há aqueles que dão ânimo, aqueles que produzem alegria naqueles que estão trabalhando, aqueles que vão para o trabalho, aqueles que vão à frente, aqueles que compram a briga, aqueles que vigiam, né, que cuidam, que armados combatem. Há toda uma cadeia de serviço e cada um se encaixa em algum lugar. E nós precisamos estar nesse lugar e ter a certeza de que nós estamos nesse serviço, porque Deus pelejará finalmente por nós. No final, né, quando o mal chegar, quando o inimigo chegar, ele pelejará por nós. Era essa a ordem de Neemias, essa certeza que ele tinha. Se o inimigo bater na nossa muralha, Deus pelejará por nós. Se o inimigo vier entrar pelas brechas que ainda tem no muro, Deus pelejará por nós. Deus pelejará por nós. Acabou que os inimigos souberam, desistiram. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A reconstrução, irmãos e irmãs, da nossa cidade, a reconstrução da nossa sociedade, passa pelo amor que nós temos aos nossos. Não podemos dizer que nós vamos reconstruir alguma coisa, que nós lutamos pelo bem de alguém, se nós odiamos. Se nós odiamos as pessoas, se nós odiamos os nossos, se nós odiamos a nossa família, se nós odiamos a igreja, se nós odiamos, se eu amo, eu luto.
Se eu amo, eu vou adiante. Se eu amo, eu pelejo. A vida em família é essa vida em peleja. A vida de fé é essa vida em peleja. Não podemos querer trabalhar na reconstrução ou defender a reconstrução se nós não amamos as nossas famílias, as nossas esposas ou maridos, os nossos filhos, o nosso povo, a nossa igreja, os nossos líderes. Que Deus os abençoe, que Deus nos faça homens de coragem. Homens que podem até diminuir o ritmo, e eu me sinto nesse momento, com o ritmo diminuído, com a espada na cintura, uma arma na mão, e trabalhando com a outra. Trabalho lento, mas um trabalho constante. Porque eu sei que no final, Deus pelejará por nós. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não desista. Se o inimigo se aproxima, você sente o peso, a angústia do momento que nós vivemos, não desista. Quem peleja por você é o Senhor dos Exércitos. Ele peleja por nós. Que Deus abençoe você. Conte conosco, nós estamos aqui para te animar a seguir adiante. Tenha certeza que tudo será reconstruído pelo Senhor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado, irmãos e irmãs da Segunda Igreja. Você sabe que essa igreja mora no meu coração. Sempre digo isso, porque de fato vocês moram no meu coração. Eu oro muito, porque eu ainda quero dar aquele abraço forte no Gustavo, e eu tenho certeza que Deus o trará, e nós vamos ainda... Eu gostava de contratar ele como meu segurança, quando eu tinha alguma missão muito, muito complicada. Eu dizia, Gustavo, dá para você ir com a gente lá? Eu tenho certeza que ele vai sair dessa. Tem orado muito, e a nossa igreja aqui também tem orado muito, né? É um momento de luta, é devagar, mas Deus pelejará por nós. Que Deus abençoe vocês. Amém. Agradecemos a palavra, pastor Ivan, palavra que edificou, que nos deu coragem, e passo agora a palavra para a família Andrade para mais um louvor. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Apesar das dificuldades, das lutas, das preocupações, né, de algumas tristezas, Ele continua sendo bom nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e a esperar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele
continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua sendo bom, ele continua nos encorajando, e nos encorajando principalmente diante dos nossos inimigos, como foi bem expresso a palavra que nos desafiou nessa noite pelo pastor Ivan. Que Deus esteja abençoando a cada vida que nessa noite se fez presente. Nós temos aqui 2 pedidos de oração que foram feitos, um pela Djanira, que é lá da IPI de Abreu Lima, lá das terras dos Altos Coqueiros. Pede oração pela mãe, pela sua mãe, Dona Rosita, que Deus esteja abençoando a sua mãe, né? E a Sayonara também, conhecida de nós, ela pede oração pela sua filha Monique, em prol da saúde dela. E eu queria pedir mais uma vez, abusar um pouquinho da presença do pastor Ivan, que está aqui com a gente, que fizesse oração por essas 2 pessoas, né? A serva do Senhor Rosita e a Monique, que carece de saúde, em nome do Senhor Jesus. Oremos com o pastor Ivan. Deus, nós pedimos tua bênção, ó Deus, sobre essas 2 irmãs, Rosita, Monique, Pai. O Senhor conhece cada uma delas, pedimos que o Senhor vá ao encontro, ó Pai, nesse momento. Restaurando a vida, restaurando a saúde, visitando, ó Deus, de forma muito especial essas 2 irmãs, Pai. Assim como, ó Deus, todos aqueles que estão precisando do teu cuidado, Pai. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, restaurando, trazendo, ó Deus, a manifestação do teu cuidado, da tua providência, Senhor. Pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor manifeste o teu cuidado, que possamos ver com clareza, Senhor, o Senhor agindo, transformando, surpreendendo, Senhor, surpreendendo as expectativas dos médicos, as expectativas das pessoas, da lógica humana. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa visitar, ó Deus, essas 2 irmãs. Ó Deus, que haja renovo sobre a vida delas. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer a restauração que as tuas filhas precisam. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, visita, Senhor, com tua providência. Em nome de Jesus, nós te oramos nessa noite. Amém. Amém, amém. Agradecemos mais uma vez a todos que se fizeram presente. Até meu pai, lá de Recife, está assistindo essa live de hoje. Que Deus esteja abençoando a vida de toda a minha família que se encontra lá em Recife. E, mais uma vez, agradecer a família Andrade, a família Drummond, a família Fonseca, representada pelo pastor Ivan, que está aqui com a gente, Dona Débora, seu Lorival. Deus abençoe a todos vocês, né? Leidiane está assistindo, só que ela está lá na sala do celular. Leidiane está lá assistindo. Tá? Boa noite a todos, que Deus abençoe. Família Andrade, é com vocês para se despedir do povo. Se despedirem do povo. Queremos deixar para cada irmão um abraço bem apertado. Agradecer também o pessoal do Nordeste, o povo lá dos Estados Unidos e todo o Rio de Janeiro. Deus abençoe cada vida. Amém. Dona Débora, seu Lorival, vejo vocês. Fala de novo. Existe algum problema no microfone, mas ela mandou um beijo aí para todo mundo. Rose, Fernanda. Gente, boa noite, bom estar com vocês, né? Nem que seja assim, por esse sistema, não fisicamente,
mas dentro em breve eu tenho fé que a gente vai se encontrar, a gente vai superar isso, e foi como o pastor Ivan falou, nós temos que continuar pelejando, continuar lutando, e Deus ele vai fazer o que a gente não pode fazer. Amém. Uma boa noite para todo mundo. Amém. Agora eu peço a todos que estendam as suas mãos, que nós estaremos orando com a bênção dos apóstolos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção nesse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, esteja com todo o povo que nos assistiu nessa noite, com todas as famílias que aqui fizeram representadas, agora e para todos sempre. O povo de Deus, povo corajoso do Senhor, diz bem forte: Amém. amém, amém, Glória a Deus. amém. Boa semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Foi. Foi.